Estamos começando mais um MPC em Foco. Você sabia que todas as aposentadorias e atos de admissão dos servidores públicos são submetidos ao Tribunal de Contas? Pois é, esse é o tema do programa desta semana. Nossa convidada é a Alana Lima. Ela é mestra em Direito pela Universidade Federal de Alagoas e assessora jurídica da 4ª Procuradoria de Contas daqui do Ministério Público de Contas de Alagoas. Obrigada pela presença, doutora Alana. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Eu que agradeço o convite, Andresa. Doutora Alana, explica para os nossos telespectadores por que todas as aposentadorias dos servidores devem passar obrigatoriamente pelo Tribunal de Contas. Então, Andresa, o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, assim como os demais tribunais de contas, tem um papel bastante importante no controle externo da administração. E justamente para desempenhar esse controle, uma das competências, uma das atribuições que a Constituição atribuiu aos tribunais de contas é justamente a análise da legalidade dos atos de aposentadoria, atos de pensão, atos de reforma e também os atos de admissão. E nesse cenário, o Tribunal de Contas ele é responsável por fazer um controle de legalidade, que nada mais é do que fazer um cotejo daquilo que a administração concluiu a respeito da aposentadoria de um servidor em determinado momento e analisar em comparação tanto com a legislação vigente quanto a própria Constituição, se aquele ato realmente se aquele servidor, na verdade, ele poderia, de fato, se aposentar naquele momento. Então, o Tribunal de Contas ele vai fazer essa análise a posteriori da concessão desse ato de aposentadoria. Essa é uma obrigação só dos servidores públicos estaduais ou os servidores municipais também? As aposentadorias são obrigatoriamente e devem passar pelo Tribunal de Contas? Em ambos os casos, tanto as aposentadorias de servidores estatutários provenientes do Estado de Alagoas, como também dos municípios, devem passar necessariamente pelo crivo do Tribunal de Contas. A gente sabe que, na prática, após 30 dias do servidor da entrada na aposentadoria, ele pode se afastar. Esse tempo pode não ser suficiente para que o Tribunal de Contas analise o processo de aposentadoria e dê aí o seu veredito. Depois de um determinado tempo, o tribunal ele pode reverter uma aposentadoria se o servidor já estiver ali afastado da sua função? Então, essa é um caso que eu acredito bastante difícil de acontecer na prática, até porque o controle que o Tribunal de Contas exerce é um controle a posteriori. Antes de vir o processo administrativo relativo à aposentadoria daquele servidor para o Tribunal de Contas, há toda uma análise interna da administração. A própria Procuradoria Jurídica do órgão vai se manifestar quanto à legalidade, quanto ao adequado momento para a concessão daquela aposentadoria. Então, dificilmente o Tribunal de Contas ele vai se manifestar pela negativa do registro de um ato de aposentadoria. Em geral, quando os processos de aposentadoria são encaminhados para a Corte de Contas e tem alguma deficiência, alguma incompletude, o tribunal, através do relator, muitas vezes instado pelo próprio Ministério Público de Contas, ele solicita a realização de diligências justamente para complementar aquele processo de aposentadoria e assim aniquilar qualquer dúvida que porventura possa existir. Como é feita essa análise desse processo de aposentadoria aqui no tribunal? Então, para falar a respeito da análise que é feita no tribunal, necessariamente eu vou ter que abordar um pouco da fase anterior. Porque o processo de aposentadoria, na verdade, ele é deflagrado a partir de um pedido do próprio servidor que deseja se aposentar. Ele direciona esse pedido para a administração e, a partir daí, é instaurado um processo administrativo em que o próprio poder público ele vai avaliar se aquele servidor, de fato, tem direito àquele momento para ser aposentado. São avaliados aspectos como tempo de serviço, tempo de contribuição e aspectos relativos ao pagamento de contribuições previdenciárias e também a questão da fixação dos próprios proventos. Só culminadas essas etapas iniciais, instrutórias, o processo administrativo ele é encaminhado para a Procuradoria Jurídica, seja do Estado, seja dos municípios, que vai fazer uma apreciação desse controle uma apreciação da legalidade da concessão daquele ato naquele momento. E estando o processo completamente de acordo, o processo assim ele é encaminhado, por exemplo, no caso do Poder Executivo Estadual, ele é encaminhado para o chefe do Poder Executivo, que vai editar o ato de aposentadoria daquele servidor. Apenas quando suplantadas todas essas etapas é que o processo concluído ele é encaminhado ao Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas vai atuar justamente fazendo esse controle externo desse ato administrativo de aposentadoria. Ele vai apreciar se a administração ela observou todos esses aspectos atinentes à legalidade, às previsões constitucionais, a respeito da concessão da aposentadoria daquele indivíduo naquele momento. E assim ele vai concluir ou não pelo registro daquele ato. Quando o processo de aposentadoria chega
ao Tribunal de Contas, ele necessariamente é encaminhado a uma diretoria interna que vai fazer uma apreciação dos aspectos técnicos, bem como qual é a disposição constitucional que vai ser relativa àquele caso concreto. E somente a partir daí o processo ele é encaminhado ao Ministério Público de Contas, que vai exercer um importante papel de custos legis, no caso fiscalizador dos próprios interesses da sociedade, e verificar se aquele servidor realmente tinha direito a ser aposentado naquele momento. E o Ministério Público ele vai ter duas opções: ou emitir um parecer pelo registro, ou pela negativa do registro, como eu disse anteriormente, é difícil de ocorrer justamente porque o processo de aposentadoria ele tem etapas anteriores ao tribunal, inclusive de controle de legalidade também, e ele também pode se manifestar pela realização de diligência. Sugerir ao relator que se realize diligências para complementar as informações daquele processo. Com isso, concluída essa etapa, o processo é encaminhado ao relator, que, uma vez entendendo que o processo está realmente apto a ser submetido à apreciação do tribunal, emite seu voto e é deliberado pela Câmara, pelas câmaras do tribunal, que vai concordar pela concessão do registro daquele ato de aposentadoria. O Ministério Público de Contas, então, ele também atua nesses processos de aposentadoria, né? Sim. Se manifesta. Sim. O Ministério Público de Contas, ele tem uma função primordial na atuação do próprio tribunal. Porque o Ministério Público de Contas, ele vai atuar nesse caso específico, como nós chamamos em direito, como na condição de custos legis. Ou seja, ele vai verificar se realmente os requisitos legais, constitucionais, se o interesse público está sendo atendido. Até porque os proventos de aposentadoria dos servidores, eles são pagos com recurso do Tesouro, recurso dos contribuintes. E ao Ministério Público cabe justamente esse papel de fiscalização da ordem pública, da observância da ordem pública. A senhora falou em relação às câmaras. São as câmaras, as sessões das câmaras que fazem um julgamento para aprovar ou não esses processos de aposentadoria dos servidores. Isso, são as câmaras que fazem essa avaliação. São duas câmaras que o tribunal tem aqui, né? Isso. Doutora Alana, as admissões e contratações dos servidores públicos também devem passar pela aprovação do Tribunal de Contas, não é isso? Sim. Tanto os atos de saída do servidor, que no caso os atos de ingresso na inatividade, eles passam pelo Tribunal de Contas, como também os atos de admissão. No caso, teve uma situação bastante interessante, uma atuação específica da primeira Procuradoria de Contas. Porque, assim, o Ministério Público de Contas, ele pode ter uma atuação que nós chamamos de ofício. A partir da identificação de determinada informação na mídia, o Ministério Público de Contas, ele pode atuar com vista à verificação de determinado fato. E foi divulgado na imprensa que o município de Feira Grande, ele estava em vias de realizar um concurso público. E ciente da necessidade de envio desses atos de nomeação desses futuros servidores ao Tribunal de Contas, o Ministério Público ele instaurou um procedimento ordinário, que nós chamamos, que na verdade é um procedimento administrativo de âmbito interno, que visou justamente cientificar o gestor dessa necessidade de envio desses atos. Porque uma vez deflagrado o concurso, uma vez concluídas todas as etapas de seleção, culminando com a nomeação desses servidores, dessas pessoas aprovadas nesse concurso, esses atos de admissão têm que necessariamente ser encaminhados para o Tribunal de Contas. E o Ministério Público teve essa atuação, o concurso de Feira Grande foi concluído, e o próprio gestor, ele remeteu os atos de admissão para o Ministério Público. E, de posse dessas informações, nós as encaminhamos para a presidência do Tribunal de Contas, que vai dar a adequada instrução e processamento desses atos de admissão, que também tem que ser analisados pelo próprio Tribunal de Contas. Não vem sendo uma prática, mas o Ministério Público tem feito a parte dele, né, de cobrar do gestor que envie esses atos de admissão para que o tribunal possa ir fazer toda a análise que determina a Constituição, né? A legislação realmente prevê que os gestores públicos eles têm o dever de encaminhar esses atos de admissão em 30 dias a partir da publicação dessas nomeações desses servidores. E o Ministério Público também tem essa possibilidade de atuar de ofício, como essa situação que eu relatei. Doutora Alana, além das admissões e das aposentadorias, quais outros atos também ligados aos servidores devem passar obrigatoriamente pelo Tribunal de Contas? Os atos concessivos de pensões, tanto dos ex-servidores do Estado quanto dos municípios, e também os atos de reforma dos servidores públicos. Então, as pensões também
para serem concedidas, devem passar pelo Tribunal de Contas? Elas são concedidas, um processamento bastante similar ao das aposentadorias. Tá. Há todo um processamento externo que culmina justamente nessa concessão dessas pensões, e uma vez concedidas essas pensões, o processo é encaminhado para o Tribunal de Contas para ver todo aquele processamento, bem bastante similar como o que acontece com as aposentadorias. E também, em ambos os casos, o Ministério Público de Contas, igualmente na condição de custos legis, ele participa desse processo, fiscalizando a atuação da administração. Então é importante também que tanto o Tribunal de Contas quanto o próprio Ministério Público de Contas faça esse acompanhamento, faça essa análise de todos esses processos administrativos relacionados aos servidores, como contratações, admissões e aposentadorias, não é isso? Sim, sim. Os atos que a própria Constituição exclui desse controle por parte do Tribunal de Contas e, consequentemente, da atuação do Ministério Público, é justamente os atos de admissão de servidores em cargos de comissão. Isso não é apreciado pelo Tribunal de Contas, até porque o vínculo que é estabelecido entre esses servidores e a administração é um vínculo precário, que são cargos de livre nomeação e exoneração. Doutora Alana, agradecemos mais uma vez a sua presença. Muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez. Muito obrigada. O MPC em Foco desta semana está chegando ao fim. Acompanhe o Ministério Público de Contas nas nossas redes sociais através do Facebook, Twitter, Instagram e também no nosso site www.mpc.al.gov.br. Até mais.